Semana passada tivemos também, eu trouxe aqui para o pessoal, Ronan, a ata do Copom da última reunião, né? Então nós tivemos a manutenção na casa dos 13,75 da nossa Selic, né? O Copom ele veio num tom mais ameno, né? Porque a gente está vendo essa discussão aí entre Banco Central e entre o Poder Executivo, nosso presidente ali atacando muito a política de taxa de juros que o Banco Central está apresentando, né? E aí, na ata do Copom veio um certo elogio, uma certa concordância com o pacote fiscal apresentado pelo nosso atual ministro da Fazenda, né, tentando dar ali um tom mais suave, um tom mais brando aí entre Executivo e Banco Central, né? Além da questão da política de taxa de juros estar sendo atacada pelo nosso presidente, a gente tem também o ataque da autonomia do Banco Central, né? Então o presidente está batendo muito forte nessa questão da autonomia do Banco Central, o que para uma macroeconomia séria, minimamente séria, um Banco Central autônomo ele é muito mais eficiente, né? Porque a gente tem ali decisões muito mais técnicas do que por influência política. Mas enfim, isso tem pegado, o mercado fica um pouco atento a isso, né? Isso já refletiu de certa forma na nossa bolsa, acaba que não está refletindo tanto mais, né? Mas é algo que a gente tem que acompanhar, né? Porque essa autonomia ela não foi tirada ainda, né? Houve esse burburinho. Há quem diga que isso não vai acabar, essa autonomia, mas é importante a gente estar monitorando aí em todo o tempo, né? Tivemos também divulgação do IPCA de janeiro na semana passada, veio um pouco abaixo aí do que o consenso de mercado estava esperando, veio aí na casa do 0,53%. Em 12 meses a gente tem um IPCA aí de 5,8%. Né? Então a gente está vendo o nosso IPCA desacelerando, né? Mas mesmo assim o Banco Central pretende manter essa taxa de 13,75% por um bom tempo ainda, né? Tivemos lá nos Estados Unidos o discurso do Powell, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem, Ronan, e você que está assistindo a gente, é esse embate da política monetária norte-americana, a política mais importante a nível mundial, né? A gente está falando dos Estados Unidos, estamos falando da maior economia do mundo, da maior potência do mundo, está em uma inflação descontrolada já. Os Estados Unidos está num patamar de inflacionário que não é normal para eles, né? Porque no Brasil, né, a gente já está acostumado a ver inflação na casa de 2 dígitos. Faz parte do dia a dia, né? Faz parte do nosso dia a dia. A ver taxa de juros na casa dos 2 dígitos e lá nos Estados Unidos não é bem assim, né? Isso não é costume para eles lá, né? Então, essa questão política, da política monetária norte-americana, tem pegado bastante nos noticiários de lá, tá? Inclusive, amanhã a gente tem o CPI, que é o índice de preço ao consumidor, né, o índice de inflação principal da economia norte-americana vai ser divulgado amanhã. O mercado está de olho por conta do payroll que veio forte, se a economia está aquecida, a gente tende a ter uma inflação aquecida também, e isso leva os Estados Unidos a subir um pouco mais a taxa de juros para cima, bolsa para baixo, isso pode gerar uma tensão no mercado, tá? Então, índice muito importante vai ser divulgado amanhã e a gente vai ficar de olho, né, Ronan? Basicamente, o que aconteceu na semana passada foi isso. Vou continuar aqui falando um pouco da nossa bolsa, Ronan. Se você quiser ir almoçar, se você tiver algum compromisso agora, você pode ficar à vontade. Eu quero fazer uma pergunta. Por favor. Tom, galera, para quem não sabe, é economista. Então vai dar um pitaco sobre economia aqui, né? E sobre tudo isso que você falou, Tom, o que isso reflete pra gente aqui? Taxa de juros dos Estados Unidos crescendo, impacta alguma coisa no Brasil? Com certeza, né? Não só o Brasil, mas como no mundo inteiro. Taxa de juros, Ronan, ela de certa forma, ela baliza, ela pega muito aqui, ó, bolsa, né? Por algumas questões, tá? Por exemplo, valuation das empresas. Quando você tem uma taxa de juros mais alta, essa taxa de juros ela tende a refletir no balanço das empresas de maneira negativa, né? As empresas elas se endividam com os bancos e essa dívida ela cresce conforme cresce a taxa de juros, né? Outra questão é aversão ao risco. Ronan, a gente tem o ativo livre de risco da nossa economia, como a gente diz, que é o Tesouro Selic,
né, que a gente fala que é o ativo menos arriscado que a gente tem, ele remunera o investidor a uma taxa Selic. Então, esse 13,75 ele é o que remunera o investidor lá no nosso tesouro livre de risco. O investidor ele prefere muito mais garantir esses 13,75% ao ano do que arriscar algo em bolsa. Isso se chama aversão ao risco. Né? Então, por isso que a gente fala que, generalizando, juros para cima, bolsa para baixo, e o inverso é verdadeiro. Né? Então, reflexo da taxa de juros norte-americana ao redor do mundo é basicamente esse, né? Aversão ao risco. Porque as pessoas vão arriscar investir em bolsa, sendo que o tesouro, o investimento mais livre de risco do mundo, que é o tesouro norte-americano, ele está aumentando o pagamento para o investidor. Né? Ele está remunerando melhor. Então a gente tem essa questão muito forte. Outra questão, Ronan, é a propensão à poupança. Por quê? Quando você tem uma taxa de juros muito alta, muito elevada, a propensão à poupança ou ao investimento nesse tipo de ativo, ela aumenta. Né? Então, o investidor ou a população em geral, ela vai poupar mais, porque eu tenho uma remuneração maior por poupar, e consumir menos. Se eu poupo mais e consumo menos, eu aqueço menos minha economia. E a inflação tende a cair. E aí, exatamente, aí aonde vem esse... Por isso que a taxa de juros é o principal instrumento para segurar a inflação de um país. Né? Eu aumento o preço do dinheiro me remunera melhor, eu tenho uma propensão maior a poupar do que a consumir, eu desaqueço a economia, eu enxugo a liquidez da economia, eu tiro o dinheiro dela e aí minha inflação cai. Esse é o mecanismo básico de economia que a gente tem para a queda da inflação via aumento de juros. Né? Então, por isso que o principal instrumento de diminuir a inflação ou segurar a inflação é um aumento de taxa de juros. Né? E aí, esse aumento de taxa de juros ele impacta de diversas formas na economia. Né? Uma delas é fazendo uma força aqui, uma pressão na bolsa. Né? E aí, isso explica muito, Ronan, se a gente... Deixa eu tentar abrir o gráfico aqui, até é legal você comentar sobre isso, porque a gente pode pegar lá em 2020 e 2021, pós-Covid. Isso aqui é o nosso gráfico no auge do Covid. Cortar aqui para a tela para a galera ver melhor. Por favor. Esse aqui é o nosso gráfico do Ibovespa, e essa queda forte aqui veio lá em 2020, ali quando decretaram que a Covid-19 seria uma pandemia. Então, estresse no mercado, muita gente, imagino que já estava no mercado aqui, deixa eu chegar aqui para conseguir mostrar melhor, muita gente já estava no mercado, acompanhou essa queda forte, veio aqui no fundo, né, chegamos ali perto dos 60, na casa dos 60 mil pontos, e aí depois a gente veio numa alta muito forte de bolsa. Muitas empresas estavam fechadas, muitas empresas começaram a reportar balanços ruins, mas o que aconteceu naquela época foi que o governo começou a baixar muito forte a taxa de juros, justamente para aquecer a economia, para impulsionar o que eu acabei de falar agora. Né? Você deixa o preço do dinheiro menor e as pessoas vão consumir mais. Era isso que o governo estava tentando fazer, abaixando a taxa de juros em plena pandemia. E aí, quando o governo veio abaixando a taxa de juros, olha o que aconteceu com a nossa bolsa, Ronan. Máxima histórica. Chegamos a 2%, né? Chegamos a 2% nessa época. E aí, o que acontece mais, Ronan? Quando essa taxa se estabilizou lá embaixo e voltou a subir, chegando ao patamar de 13,75 que a gente está vendo agora, a bolsa veio recuando também. E agora, esse impasse aqui na lateralização. Né? Então, respondendo sua pergunta, taxa de juros americana impacta no cenário nacional? Bastante. Né? Entra menos dólar, primeiro ponto, né? E aí já afeta o nosso câmbio também, porque o investidor tende a deixar o dinheiro lá, já que os ativos lá estão pagando mais e são bem menos arriscados. Né? E tem a questão do consumo também norte-americano, e a gente está falando da maior economia do mundo. Então, por isso, repito mais uma vez, muito importante a gente ficar de olho no dado inflacionário que vem amanhã, CPI norte-americano. Tá? Show de bola. Eu vou cortar de novo, Tonzinho. Aqui, ó,
corta para você. Opa, corta para você, corta para geral. Perfeito. Você comanda. E galera, deixa eu falar, isso aqui foi uma Isso aqui aula. foi tô dando um teste aqui, Ronan. Só Testa, brinca. Aí, testa. ó. Aí. Tô pegando o jeito aqui, Ronan. Galera, isso aqui foi uma aula. O Tom é o nosso economista aqui no GoInvest, né? Vai falar com vocês bastante sobre esse tema. E, cara, eu paguei muitos R$1.000 para aprender isso aqui numa pós-graduação que vocês estão aprendendo de graça. Aqui De com graça. o Tom. De graça. Eu vou até embora, porque se eu for pra De conversar graça disso não, aqui- Ronan. Vamos cobrar? Vamos Deixa cobrar. eu cobrar. Eu vou cobrar. Cobra. Eu vou cobrar de vocês agora. Eu vou cobrar o seguinte. Um like. Então vai... Aí, olha lá, ó. Não cai dedo. Um like. Uma inscrição. Ativada de sininho para receber notificação. E um compartilhamento. Esse é o nosso preço da aula de hoje. Cara, foi muito mais barato do que eu paguei. Tá vendo? Tá valendo, tá valendo. Pichincha, Custa nada. Você pechincha. abaixar aí, dar o likezinho, inscrever, ativar o sininho e compartilhar. É uma Quatro pechincha. passinhos aí, E eu vou tranquilo. embora, porque senão eu vou ficar Ronan, falando de vai lá, economia e não vou embora vai mais. almoçar, vai Muito obrigado. Com vocês, trabalhar Tom suas Holland. opções e a gente vai continuar falando de mercado. Olha lá, o Leandro perguntou qual é o tom... Belo trocadilho, Leandro, gostei. Qual é o tom do mercado de hoje? Então, investidores nos Estados Unidos monitoram CPI, que vai sair amanhã, tá? O que mais que a gente tem hoje? Tivemos aí Boletim Focus. Boletim Focus veio aumento de projeção para a inflação de 2023 e 2024, um número que, de certa forma, estressa um pouco o mercado, não é algo interessante. Veio com uma projeção de queda no PIB para 2023 e 2024, que também não é bom. Taxa de juros, projeção de alta para 2023 e 2024 também. E câmbio mantido para os 2 anos, tá? Então, olho no Boletim Focus. Boletim Focus, para quem não sabe, é um boletim que o Banco Central divulga toda segunda-feira. Ele pega ali os principais agentes de mercado e fazem um compilado ali das projeções dos principais indicadores macroeconômicos para o final de 2023 e 2024. O mercado gosta de acompanhar Boletim Focus, apesar do tempo ser curto entre uma semana e outra, né, entre um dado e outro, mas o mercado gosta de acompanhar de maneira geral para ver como que está progredindo as expectativas, principalmente aí nesse cenário que a gente está hoje, de inflação e taxa de juros, tá? Então, nona alta consecutiva para a projeção de inflação de 2023. É de se preocupar, tá? Começamos o ano com uma inflação projetada de 5,36 para o final de 2023. Estamos aí agora com a projeção de 5,79, tá? Vai preocupando esse aumento gradativo aí de alta de inflação, tá? Nos Estados Unidos, nós tivemos também o quarto tipo de acidente que aconteceu lá envolvendo um conflito entre Estados Unidos e China, tá? Estados Unidos derrubou mais um balão. Eu trouxe essa notícia para vocês na semana passada que os Estados Unidos tinha derrubado um balão chinês, né? Que eles falavam que era um balão de espionagem. Aconteceu de novo, pela quarta vez desde o dia 4 de janeiro. Isso aí começa a incomodar um pouco mais os agentes de mercado, né? Um possível risco ali entre China e Estados Unidos, as duas maiores potências econômicas, né, no mundo, e um embate geopolítico entre esses dois países acaba estressando um pouco o mercado, tá? O que mais que a gente tem de informação? Campos Neto, presidente do Banco Central, fala hoje no Roda Viva, tá? A partir das 22 horas vai ter uma entrevista lá com o Campos Neto. Investidores e agentes de mercado acabam monitorando, acompanhando isso para ver se ele dá alguma diretriz de como vai se comportar o Banco Central com esse impasse entre Banco Central e Poder Executivo, né? Então o pessoal fica de olho para ver se ele dá alguma sinalização, né? Então, algo que é interessante a gente ir acompanhando, né, essa fala do Campos Neto. A gente tem balanço de BBAS3 hoje após o fechamento de mercado, tá? Então, depois que a gente fechar o mercado, BBAS, Banco do Brasil, vai divulgar o balanço, tá? Do quarto trimestre de 2022. Bradesco divulgou na quinta-feira, perdão.
Resultado veio muito ruim, tá? Muito abaixo do esperado. Bradesco chegou a cair mais de 8%, fechou com uma queda de 8% na sexta-feira. Então, esse dado preocupou aí os acionistas da empresa. Hoje vem corrigindo forte até, tá? Porque nós tivemos a divulgação do balanço de BPAC, que veio muito bom. Investidores gostaram muito do... Deixa eu aproximar aqui, cortei. Ó, investidores gostaram muito do balanço do Banco BTG Pactual, subindo aí 3,37 e subindo todo o setor, tá? Puxando todo o setor para cima aqui, que acaba também puxando o Ibovespa, tá? A gente está acelerando a alta do Ibovespa agora para 0,73, depois da semana passada de uma semana de queda, a gente vem hoje com uma queda relativamente marginal, né? Não é algo tão expressivo, mas está sendo puxado aqui principalmente pelo setor bancário, né? Tivemos o balanço do Itaú muito bom, balanço do BTG Pactual que veio bom também, Bradesco decepcionou um pouco, mas hoje já vem recuperando da queda de 8% que foi divulgado na quinta-feira, né? E aí a gente tem um setor financeiro como um todo puxando para cima. Em contrapartida, o maior peso do Ibovespa, Vale e Petro. Deixa eu ver como que tá a Petro agora, vamos ver se a gente acha ela aqui, porque da última vez que eu olhei ela estava caindo e continua na queda, tá? 0,20 para Petro e 0,06 para Vale. Nada muito expressivo, tá? A gente tem uma correção natural do preço do petróleo hoje, tá? Semana passada a gente teve altas fortes. Hoje o preço do petróleo ele vem recuando um pouquinho, uma correção natural de mercado, nada muito relevante ou que a gente possa se desesperar por conta disso. Isso está puxando um pouquinho 0,15 a Petrobras, tá? Minério de ferro negociado em Dalian, que é a referência da Vale, ele caiu, uma queda forte e expressiva na madrugada de hoje, né, que é o horário que ele é negociado lá na Ásia, 2,21%. Isso ajuda também a segurar um pouco essa alta do nosso Ibovespa, tá? Vamos lá para as maiores altas e maiores baixas do nosso Ibovespa. Soma com 3,95 é a maior alta, Itaú 3,76% vem acompanhando, Magalu acelerando bem a alta, 3,76%. A variação aqui entre BPAC, BR Food e Via Varejo, 3,41, tá? Muita empresa do varejo aqui, eu vou sempre bater nessa tecla com vocês. Magalu, cadê a Via? Tá aqui também. Cirela, outro setor que é beneficiado por queda na taxa de juros. Vamos lá, a Alpargatas também, numa recuperação aqui natural de mercado também, dado a queda forte da semana passada. Né? Localweb, empresa de tecnologia, Americanas, né? Empresa que tem sofrido bastante, Arezzo também do setor de varejo. Então a gente tem aqui muitas empresas do setor de varejo subindo forte por isso aqui, ó. Deixa eu passar isso aqui para baixo por essa questão aqui, tá? Índices futuros, aqui vencimento de 24 é o único que está subindo pouco, 0,3%, né? 27 caindo 0,42, vencimento de DI futuro em 27 caindo 0,42, DI futuro 29 caindo 0,5, 31 caindo 0,37 e o DI futuro caindo 0,08. Taxa de juros futuros caindo, tem uma tendência a trazer empresas de tecnologia, varejo e construção civil um pouco para cima, tá? Contrapartida, Carrefour, Azul, Uzi Minas reportou balanço também, veio abaixo do esperado. Braskem está caindo, Semin e BIF, Minerva aqui, né, e CSN Mineração caindo também. Né, muita empresa de commodity aqui nas maiores quedas, né? Então, Minerva, Uzi Minas, Braskem, CSN Mineração, Raízen, CSN, 3R Petróleo, todas essas empresas de commodities, Prio 3, cadê a Petro 3 aqui também, a Petrobras ordinária, né? A ação ordinária da Petrobras está aqui entre as maiores quedas também. Então, muita empresa de commodity no nosso radar, aí nas principais quedas do mercado, tá?
Então, a gente tem algumas questões como essas aqui, definindo o nosso rumo do mercado, né? DI futuro. E aí, como a gente conversou agora há pouco aqui, enquanto o Ronan estava aqui, bolsa para cima, DI futuro para baixo, né? Bom, a gente está em temporada de balanços, tá? Tanto nos Estados Unidos quanto aqui. É importante a gente ficar de olho nesses balanços que estão saindo agora. Isso movimenta bastante o mercado. A gente vê um aumento de volatilidade nesse período, né, de divulgação de balanço. Por exemplo, a Alpargata divulgou o seu balanço que desagradou o mercado, veio com uma queda de quase 25% em uma semana, né? São movimentos, então, que podem mexer aí no mercado, e para quem tem uma carteira de ações lá, isso pode trazer uma maior volatilidade. Quanto para baixo, se as empresas começarem a reportar balanços ruins, quanto para cima, se as empresas começarem a reportar bons balanços. Nos Estados Unidos, qual é o movimento que a gente está vendo bastante? 69% das empresas do S&P que já divulgaram resultado vieram acima do esperado. Muito bom para a Bolsa de Valores, tá? Apesar do impasse lá de taxa de juros que eu comentei sobre taxa de juros para cima, bolsa para baixo, no longuíssimo prazo, o que define o preço de uma ação é o lucro que ela reporta, né? É o quanto essa empresa é saudável, é o quão menos alavancada ela é o quão bons são os projetos dessas empresas. Então, no longo prazo, o que define se uma ação vai subir ou cair é o fundamento daquela empresa. Contudo, cenário macro é muito importante, a gente estar de olho também, tá? Bom, o setor de papel e celulose também vem subindo bem, né? As principais empresas aqui, Klabin e Suzano, subindo aí na casa de 1%, né? Importante a gente acompanhar isso aqui também, tá? E aí a gente vai vendo aí os movimentos de mercado. Bom, o pessoal está perguntando, agora vai bem uma venda no índice, stop fica baratinho, não acho o stop mais caro porque arriscar. Ó, o José Domingos, o Zé Godzilla, tá perguntando aí sobre alguns movimentos no índice, né? Algumas vendas com stop para fazer no índice. Pessoal do Day Trade já volta, tá? E aí eles vão passar para vocês aí algumas questões gráficas, algumas análises gráficas aqui, ó. O Leandrão tá vendo? O Leandro, eu senti uma vontade muito forte no Leandro estar aqui do meu lado, sair correndo, abrir a porta aqui, pegar o microfone e começar a falar. Eu vi que ele tá coçando para falar, ele tá doidinho para vir aqui falar pra gente. Ó, o Gabriel também, olha ali, ó. O pessoal tá, ó. Se eu fosse vocês, eu ficava aqui o dia inteiro, porque os meninos estão doidos. Não, deixa eles entrarem aqui, que aí vocês vão ver o que vai acontecer aqui nesse link mais tarde. Ó, o Leandro levantou, como quem não quer nada, passou ali de novo. Então, já os meninos vão voltar para falar com vocês um pouco melhor sobre análise técnica, tá? Alguns pontos de entrada, alguns stops. Então, fica aí para não perder isso, tá? Pessoal, no mais, é importante a gente ir acompanhando essas questões principais que eu tenho tratado com vocês aqui, tá? Esse embate entre China e Estados Unidos é algo que precisa ficar no nosso radar bastante, né? Isso tem incomodado bastante os Estados Unidos, tá? Essa sequência de aparentemente espionagem da China nos Estados Unidos tem incomodado muito, tá? Apesar da primeira vez que aconteceu a China falar que não era um balão de espionagem, que era um estudo, uma pesquisa meteorológica, assim, não faz muito sentido, né? E isso pode vir a balançar muitos mercados a nível global, tá? Bom, a gente teve também, importante comentar, na semana passada, uma indicação de que o Campos Neto poderia pedir para o Lula alterar ali a meta de inflação, tá? Isso é muito ruim
uma macroeconomia justamente porque é a questão que eu estava comentando com o Ronan agora há pouco, né, que é essa necessidade de aumento de taxa de juros para conter uma inflação. Se eu aumento a meta da minha inflação, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo sinalizar? Que a inflação vai se manter alta por algum tempo, e para eu não fugir da meta e nem das bandas das metas que a gente tem, tanto para baixo quanto para cima, eu aumento essa meta saindo de 3,25 para 3,5 para eu não ficar fora. Né? Então, preocupa muito a macroeconomia nacional, a macroeconomia interna, um pedido de aumento de meta de inflação. Né? Por quê? Porque aí eu vou ter que ficar com juros mais altos por um maior período de tempo, a minha economia ela não aquece por aquele mecanismo que a gente falou aqui mais cedo. Então, esse pedido que mexeu com o mercado lá na semana passada, tem que ficar no nosso radar também, porque isso pode chacoalhar ainda mais, dependendo do desdobramento dessas conversas, e aí por isso a importância da entrevista do Campos Neto do Roda Viva hoje, pode mexer ainda mais com o mercado. Bom, o que a gente tem aqui mais? Temporadas de balanço, bancos reportando balanços bons, olho no minério de ferro também que caiu muito forte, né? 2,21%, petróleo vai caindo agora, e acho que o mais importante aí da semana é a divulgação do CPI norte-americano amanhã, tá? Temos IBCBR também nessa semana. IBCBR é uma prévia do PIB brasileiro, um indicador aí, um índice muito importante da gente analisar, para a gente saber como que a gente está indo em questão de produção, em questão de riqueza, como o nosso país está andando, né? E semana que vem a gente tem uma semana bem mais curta, a gente tem Carnaval, né? Então a gente tem segunda e terça não temos negociação, na quarta-feira de cinza a bolsa volta a partir do meio-dia. Então provavelmente a gente vai ver um volume bem menor na semana que vem, temos 2 dias e meio basicamente de pregão, né? Então a gente vai ver um volume reduzido, o que é normal, tá? Pessoal, a gente vai voltar com a programação ao vivo aqui já da galera do Day Trade, tá? O Gabriel no Mercado, meu amigo Gabriel no Mercado, vai entrar aqui agora, né? E aí ele vai passar um pouquinho de análise técnica aqui com vocês, né? Ao longo da nossa programação aí pro período da tarde, tá? E aí, a gente vai ficando de olho aí no mercado, qualquer atualização, qualquer notícias, a gente vai monitorando os balanços das empresas que forem reportando. Todos os dias eu estarei aqui 1h15 com vocês durante a semana, tá? De segunda a sexta, trazendo essas principais informações que vão ocorrendo aí ao longo do mercado. Meu pedido para vocês é que vocês interajam conosco, tragam perguntas, né? Para a gente comentando aqui o movimento de mercado, o movimento no meio do mercado, e aí a gente vai entendendo melhor como funcionam esses movimentos, a relação de dólar com taxa de juros futuras, com o nosso Ibovespa, com o mercado internacional, principalmente Estados Unidos, Europa, né? As bolsas europeias também balizam muito ali o andar da nossa carruagem por aqui, né? E é muito importante a gente estar de olho, estar no nosso radar, tudo que está acontecendo no mundo inteiro, tá? Eu vou chamar o meu amigo aqui, Gabriel no Mercado agora. Boas tardes. Como é que o senhor tá? Maravilhosamente bem. Estamos maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Depois você dá uma comentadinha pra gente ali no comentário do José Domingos. O José Domingos, ele repetiu um comentário que ele já tinha feito. Na verdade, coloca você quer pra mim. Dar um Não, pode põe no índice pra mim, põe no Infut. Que tem uma diferençazinha, né? O Infut nos 5 minutos. Infut. Aí, põe nos 5 minutos, por favor. Só clicar 5. Pegou aqui. 5 minutos. Quando o José Domingos, o Zé Godzilla, tinha comentado, o índice, ele tava bem aqui assim, ó.
Aí eu ainda tinha comentado, eu ainda falei na live, que ó, não é porque o índice rompeu o topo que ele tende a voltar. Ele pode ser também, quando a gente está acompanhando os players aqui no meu gráfico, né? Pode ser ainda que ele vá mais para cima. E foi exatamente o que aconteceu. Ele passou acho que uns mais 600 pontos daquele ponto ali onde ele passou, né? E aí o alvo dele era, acho que o stop dele era no 777, acabou indo. Nós que fizemos uma venda no 109 bola, com o stop, com a parcial no 108,800. Quem pegou aí, saiu no gain e já protegeu a operação. Quem tava ligado ganhou, Gabriel. É isso que você quer falar? 10 pontos no dólar e mais uns 200 pontos aqui no índice. GoInvest. Abriram venda no 109 bola-bola? 109 bola. Com stop do 108,800. Ficou lindo, hein? Uma horinha de operação, mas uma horinha sem calor, sem nada. Ficou lindo, hein? Só comentar antes de eu sair. Ficou bonita essa venda, hein? Foi. No dólar a gente pegou 10 pontos mais cedo também. Call dada, call feita, finalizada em pouquinho tempo. Tá vendo? Vocês têm que acompanhar mais. GoInvest. Por isso que eu gosto de cobrar, ô Gabriel. Um call desse, lindo. No meio do mercado, literalmente, é de dar o like, é de compartilhar, é de se inscrever e é de ativar o sininho para receber notificação. E além de tudo, inscrever lá no Instagram, também GoInvest TV. Vamos lá, se inscreve, vamos dar força. Temos que continuar com este nosso projeto e só depende de vocês. Temos aqui o Tom, especialista, Ronan, especialista, tem o Leandro, tem o Jorge, tem eu. Cara, tá vindo mais gente, precisamos de vocês para continuar com esse projeto. Contamos com todos, beleza? Gabriel, vou te deixar à vontade aí. Valeu, obrigado. Qualquer notícia relevante, qualquer coisa que faça barulho no mercado muito forte, a gente vai se falando. Amanhã, 1h15, eu tô aqui de novo. Meio do mercado. No meio do mercado, com o Tom. comigo. Então, muito obrigado a você que esteve comigo aqui. Um abraço pra você. Até amanhã. E não sai não, fica aqui com esse monstro. Tom e os OVNIs, você viu aquela ali? Tom e os OVNIs. Aí o Herbert Samuel, verdade, bastante relatos e avistamentos recentes. Foi de muito bom tom, olha lá. Esses meninos. Eles não param não. Estão ali fazendo... Pagou o almoço. Valeu, Tom, brigadão, cara. Obrigadão, eu que agradeço. Amanhã estamos aqui de novo. Um abraço pra vocês. Valeu. Tchau.